Boa noite a Boa todos. noite. Com muita alegria, muita satisfação, gratidão a Deus por mais essa oportunidade de darmos continuidade aos nossos estudos de quinta-feira. Hoje vamos dar início, né, aos nossos estudos sobre o Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, o que o Espiritismo tem a nos dar, né, de informações que nos ajudam a entender melhor e combater essa doença que é a doença que provavelmente mais vai matar os seres humanos aí, já vem, né, matando uma quantidade muito grande de encarnados e que precisamos então combater, né? Precisamos informar as pessoas, precisamos transmitir essas informações da doutrina que certamente servirão de bálsamo, servirão de alívio, servirão de até mesmo para muitos casos de cura dessa doença tão terrível. Bem, hoje nós vamos, na verdade, durante o mês todo de setembro falar e vamos dividir, vai ter 2 pessoas por semana falando um pouquinho sobre algum assunto ligado à prevenção do suicídio. Bem, hoje sou eu e o João que vamos falar e então eu vou falar primeiro, então vou fazer a prece de abertura e você faz a prece de encerramento, tá bom, João? Então convido a todos a fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, Maria Santíssima, envolvendo a todos nós nessa vibração e que os espíritos de luz possam vir e nos intuir nas melhores palavras para levar essa instrução do Espiritismo no combate ao suicídio, demonstrando aos nossos irmãos que vão assistir esse vídeo depois o quão é importante a gente não cometer esse ato para nos ajudar a poupar dores e sofrimentos na nossa escada evolutiva. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje a gente está testando também uma nova forma aqui de transmitir para vocês. Espero que a gravação fique melhor do que da semana passada, que realmente congelou bastante, ficou mais o áudio, né? Mas acredito que essa semana, com os testes que eu fiz, vai ficar um pouquinho melhor. Vamos então, eu vou compartilhar agora a tela para a gente começar o estudo. Vamos lá. Bem, eu escolhi para o tema da noite de hoje, para começar a falar sobre o tema, a história de um ateu suicida que está no livro O Céu e o Inferno, do nosso querido Pentateuco, do nosso querido Allan Kardec, está na parte 2ª, no capítulo 5. O nome da história é Um Ateu Suicida. Então nós vamos hoje entender um pouquinho a visão, né, dos ateus, o quanto que isso pode ser problemático, né? Você não ter uma crença, não acreditar em Deus, o quanto isso pode acabar contribuindo, né, para um pensamento suicida. Bem, nesse capítulo, Kardec então inicia, ele bota ali o nome da pessoa só com letras, né, para não identificar quem é. Então, o senhor JBD era um homem instruído, mas em extremo saturado de ideias materialistas, né? Era uma pessoa muito materialista que não acreditava em nada, né? Não acreditava em Deus nem na existência da alma. A pedido de um parente, foi evocado 2 anos depois do seu de desencarnado na Sociedade Espírita de Paris, né? Então, ali na Sociedade Espírita fundada por Kardec, os seus parentes pediram para que ele fosse evocado, e você vê, 2 anos, já faziam 2 anos que ele havia desencarnado através do suicídio. E ele era materialista, então ele não acreditava que existia vida após a morte, né? Então a gente vai perceber o quanto que é o sofrimento de um espírito assim, né? E que comete um ato desse pensando que a vida simplesmente termina e que nada mais acontece. A gente vai entender então como é o despertar desses irmãos
no mundo espiritual através de um exemplo dessa história que Kardec trouxe para o livro Céu e Inferno. Lembrando que, né, quem tem a oportunidade de ler as revistas espíritas tem milhares e milhares e milhares de casos, né? Kardec compilou alguns que ele deduziu ser os principais ou mais elucidativos e formulou o livro Céu e Inferno, né? Mas quem tiver a oportunidade depois de pegar a revista espírita tem milhares e milhares de casos que não estão no Pentateuco. Então, eles iniciam a reunião, fazia essa evocação, né? Pedia ali aos espíritos, aos mentores que trouxessem, se fosse possível, né? A presença do irmão X, dava lá todas as características para que ele fosse evocado. E aí, no caso, o nosso irmão ali, o JD, deixa eu até lembrar de novo, o JBD, foi evocado e ele já chegou falando, né? Sofro, sou réprobo, né? Réprobo é infame, banido, uma pessoa que foi banida ali do grupo, né? E ele já chegou se lamentando, né? Ele já chegou ali através do médium trazendo essa lamentação, antes mesmo de receber qualquer pergunta. Então você vê, lembrando que já fazia 2 anos que ele havia desencarnado, né? E se encontrava em sofrimento. Então o Kardec faz a primeira pergunta, né? Podereis dizer-nos se esta nossa evocação vos é penosa ou agradável? E o espírito então responde: penosa, né? Curto e grosso. Então você vê que para ele está sendo ruim, porque ele está se sentindo de alguma forma, talvez ali exposto, né? Diante do sofrimento, diante da situação em que ele se encontra de sofrimento. Então, para ele não está sendo agradável, não está sendo satisfatório fazer essa comunicação. Kardec continua então: vossa morte foi voluntária? E aí é onde o espírito responde que sim, onde fica ali determinado o suicídio, né? Que já era de alguma forma ali por eles conhecida a causa da morte, mas o espírito confirma que realmente foi através do suicídio que ele desencarnou, não foi um acidente, né? Aí o Kardec ainda faz uma observação: o espírito escreve com extrema dificuldade. Ao terminar a escrita, encoleriza-se, quebra o lápis e rasga o papel. Então, isso demonstra que o espírito estava realmente, lembrando mais uma vez, 2 anos já da sua desencarnação. Ele estava extremamente perturbado, extremamente incomodado realmente com aquela situação. Então, você vê que ele não estava de muito bom grado realmente fazendo aquela comunicação, né? Então Kardec tenta amenizar os ânimos, né? Tende calma, que nós todos pediremos a Deus por vós. E aí o Espírito responde: sou forçado a crer nesse Deus. Então você vê, Kardec tenta dar um alento, dizendo que todos ali, que não né, não estavam ali com o objetivo de fazer nenhum tipo de gozação, nem de tripudiar diante da situação do espírito. Não era essa a intenção, pelo contrário, né? Kardec bota que todos ali iriam se dedicar em orações pela melhora, pela recuperação desse irmão. Só que você vê que ele demonstra ainda essa revolta, né? Porque como ele era ateu, não acreditava, porém ele bota ali que se vê obrigado a acreditar, né? Diante da situação que se transpôs na sua realidade, né? Quando ele desencarnou e viu que não tinha acabado, e provavelmente tudo pelo que ele tem passado já durante esses 2 anos que ele já estava desencarnado, ele começou a se ver forçado a acreditar nesse Deus, né? De que existe realmente algo além apenas da vida material. E Kardec então continua: que motivo poderia ter-vos... Deixa eu só ver a hora aqui, gente, que eu tirei o relógio para não passar muito, né? Para não ficar muito longo, porque depois tem o João. Que motivo poderia
ter vos levado ao suicídio? Né? Kardec questiona por que então que ele se suicidou. E o espírito responde: o tédio de uma vida sem esperança. Né? Com o espiritismo, a esperança se fortalece, porque o futuro se nos desdobra. Né? Então, você vê aí a primeira característica que Kardec levanta como importante na prevenção do suicídio para quem estuda e entende o espiritismo. Né? Porque o espiritismo, através de toda a doutrina que Kardec organizou no Pentateuco, eles nos traz muito conhecimento da vida espiritual, tudo isso que esse irmão ignorava, dizia não acreditar, né? Hoje a gente tem praticamente provas cabais da existência, da reencarnação, que faz com que você só, né, não queira acreditar porque não quer. Diante de um relato desse, por exemplo, um irmão aqui relatando e os seus familiares comprovaram que era realmente esse irmão através da assinatura, através do linguajar. Então, se você, diante de um relato desse, você só não acredita porque não quer. E isso, pô, isso ajuda muito, porque se você está passando por uma situação difícil, se você está passando por uma dor muito forte, se você está passando por algo que você acredita que a morte é a solução, diante desse conhecimento você já sabe que não vai ser. Porque não vai, a morte não vai cessar com a sua dor, a morte não vai resolver o problema, pelo contrário, ela vai trazer novos problemas ainda maiores por causa do suicídio. Né? Então, o quanto a doutrina espírita nos traz esse cabedal de informação que vai nos ajudar. Porque aí até a minha experiência própria, eu nunca pensei em suicídio, mas passei por muitas situações antes de conhecer a doutrina, né? Desse abalo da fé, né? De, poxa, mas será que existe algo? Será que realmente a nossa vida faz sentido? E com certeza, provavelmente, se eu tivesse seguido nesse caminho, se eu tivesse me tornado ateu, se eu não tivesse conhecido a doutrina espírita, eu acredito que outras coisas que aconteceram mais para frente na minha vida talvez fizessem eu ter uma ideação suicida. Eu acredito que sim. Se eu não tivesse recebido a doutrina, se eu não tivesse conhecido a doutrina espírita e tudo que ela nos orienta e nos demonstra dando sentido para a vida, né? Eu acredito que eu poderia sim ter tido ideações suicidas se eu tivesse lá com aquela cabeça de me tornando ateu que eu estava lá antes de conhecer a doutrina, porque realmente a vida, a gente passa por certas situações que você se questiona, né? A vida faz sentido, o porquê disso tudo, né? E se não tem realmente o conhecimento da doutrina espírita, de que tudo é realmente para a nossa evolução, a consequência das nossas encarnações anteriores, tudo isso para nos dar assim, um sentido, né? Um porquê, uma razão de ser, eu acredito que fica muito complicado para a pessoa realmente que passa por certas situações conseguir, né, resistir a essa provação sem realmente ter uma crença, sem realmente acreditar que existe um propósito para aquilo. Né? Vamos lá, gente. Eu estou andando um pouquinho mais rápido porque hoje, né, tem duas pessoas, mas se alguém quiser falar alguma coisa, levanta o dedinho que eu estou olhando na tela e aí pode falar, tá bom? Vamos lá. Então, continua Kardec inquirindo o espírito. Quiseste escapar às vicissitudes da vida? Adiantastes de alguma coisa? Sois agora mais feliz? E o espírito responde: porque não existe o nada? Então você vê que o espírito nem responde à pergunta de Kardec, né? Ele simplesmente responde com outra pergunta, se lamentando, né? Porque ele acreditava que existia o nada, então ele se lamenta, né? Ah, por que não existe o nada, né? Porque era isso que ele estava buscando. Ele queria que com a morte tudo acabasse, ele não queria continuar, ele não queria que existisse a vida após a morte, então ele queria que realmente se confirmasse o que ele acreditava, que realmente não existia nada, morreu, acabou. E aí ele inclusive ainda está se lamentando por isso, você vê que ele ainda não se arrependeu por completo, apesar de todo o sofrimento, ele gostaria
né, ele ainda gostaria que existisse o nada, que ele tivesse conseguido. Espera aí que apareceu alguma coisa aqui. Tá, a Vera levantou a mãozinha. Pode É, falar, Vera. é só um complementozinho, não tem nada a ver assim com suicídio, mas tem a ver com nada. O meu filho, que hoje tem 53 anos, quando ele fez com 10 anos da comunhão, eles ficavam assim para mim: mas se Deus fez do tudo, o que que é o tudo? O que que é o nada? Aí eu peguei e disse assim: então você pergunta lá ao padre que está te ensinando o catecismo. Ele foi e perguntou ao padre, o padre não soube responder. Quer dizer, já naquela época ele estava questionando o que, que era o tudo, o que, que era o nada. Eu acho que até hoje ele ainda não achou. É só um adendozinho. E é complicado mesmo. Quando a gente chega nessa idade, eu também. Foi mais ou menos depois ali também de fazer catecismo e aí um pouco mais velho que a gente começa a realmente se questionar, né, das coisas e realmente a doutrina espírita ela é muito racional, né? Ela traz muita resposta que nos agrada a razão, né? Faz sentido. E aí aquilo começa a despertar a curiosidade para você continuar buscando respostas, né? Lógico que a gente não vai ter ainda resposta para tudo, mas tipo assim, se tem uma doutrina que traz muito mais resposta do que qualquer outra, pelo menos para mim, né, na minha experiência, foi a doutrina espírita. E me Sim. ajudou bastante, diante dessas respostas, a renovar a minha fé, né, a voltar a acreditar que existe realmente um propósito e algo mais. Então Kardec continua ainda nesse slide, né? Tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa atual situação? E o espírito então descreve: sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negado. Meu espírito está como num braseiro, horrivelmente atormentado. Né? Então, você vê que o tormento dele é muito psicológico, né? Esse tormento de realmente de ter que acreditar, de ter que aceitar que existe algo, que não é o nada. Né? Então, como na resposta anterior, é isso que atormenta essa aceitação que ele ainda não consegue ter, apesar dele ser obrigado a ter, por estar vivenciando, né? A vida está provando para ele que existe algo mais, que ele não morreu, que ele não acabou, só que isso atormenta o espírito dele, né? Porque ele queria que acabasse, ele ainda não mudou de ideia, né? Ele ainda não se arrependeu, então ele está rebelde diante da realidade, ele quer mudar essa realidade ao gosto dele, né? Pode falar, Selma. Selma? Levantou a mão. Eu estava abrindo o áudio. Eu achei interessante aqui que ele até admite que hoje que ele tem um espírito, né? Ele pensava no nada, quer dizer, como se ele não tivesse nenhuma alma. Mas agora ele já até entende que tem um espírito, quer dizer, já viu que não é aquilo, né? É só isso que eu achei interessante, ele admitir. É que ele não teve escolha, né? Diante da realidade que se impôs, ele não teve escolha, mas isso atormenta ele, né? Ele não. A sensação que eu tive, a impressão, é que ele queria o nada para ele não sentir mais nada. Sim, acabou. Né? Ele estava sofrendo tanto que queria acabar com tudo, até com a capacidade de sentir, seja lá o que for. De existir. E não acabou, né? Pelo contrário, sentiu mais ainda. Eu achei, aí é que está a jogada complicada, né? É aí que eu achei que ele está assim, mais revoltado, não por ele ter se suicidado, mas porque ele descobriu que ele estava errado. Também, né? Também. O orgulho, né? O orgulho. E provavelmente ele descobriu no mundo espiritual que não era possível se exterminar, né? Porque não, mesmo, né, quando ele se viu nessa nova situação, ele viu que não dava para morrer de novo, né? E tentar. Então, realmente ele tá. Você vê que ele já percebeu, como a Selma falou, que ele viu que existe o espírito, o mundo espiritual, mas ele não aceitou, né? Ele tá rebelde, ele não aceita a sua nova situação, né? Ele gostaria de alguma forma deixar de existir, né?
Bem, Que coisa, né? e Que coisa, continua né? Kardec então. Meu Deus De do onde céu. provinha as vossas ideias materialistas de outrora? Em anterior encarnação eu fora mal, e por isso condenei-me no seguinte aos tormentos da incerteza, e assim foi que me suicidei. Muitas Meu vezes Deus. nos perguntamos como pode haver materialistas quando, tendo eles passado pelo mundo espiritual, deveriam ter do mesmo a intuição. Ora, é preciso essa intuição que é recusada a alguns espíritos orgulhosos, né? Então você vê que de Ah, alguma forma está dentro da programação reencarnatória desses espíritos, né? De qualquer um de nós. Qualquer um de nós, devido às vidas anteriores, pela forma com que agimos nas vidas anteriores, ele mesmo ali se coloca como tendo sido mal, né, em encarnações anteriores. Provavelmente isso fez com que lá na programação espiritual dele viesse de alguma forma um bloqueio maior sobre essa intuição da vida espiritual, né? Uma dificuldade maior em ter já uma fé, que é normal até, né? Porque se você em vidas passadas não procurou ser uma pessoa melhor, não procurou fortalecer, né, a sua fé, a sua ligação, é normal que essa ligação esteja fraca, esteja frágil, o que faz com que você, numa nova encarnação, tenha que lutar mais, tenha que ter mais afinco para conseguir, tenha que se dedicar, tenha que ler, tenha que buscar para poder conseguir reforçar essa sua fé. E ele não quis, né? Ele, na verdade, se aprofundou ainda mais no materialismo, na ciência só mesmo da matéria, e isso nossa, fez com que que ele, na coisa, verdade, né? perdesse o sentido da vida. Né? A Julinha levantou a mão. Então, vamos colaborar um pouquinho, porque aí a gente vai trazer aqui para ficar na gravação, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 14, a gente tem uma ideia, né, que Kardec traz para a gente sobre o suicídio e a loucura. Tem no item 15, ele faz, na realidade, no item 16, ele faz um comentário assim: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Aí, mais abaixo, ele fala assim: o crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo. Quer dizer, quem é crente, quem acredita numa vida futura, né, sabe que a vida não tem fim. Mas em condições muito diversas, onde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, onde, em suma, a coragem moral. Então, ele fala, né, que é a covardia moral e a coragem moral. A coragem moral é quando você trabalha a resignação e a paciência, que são duas virtudes que vai nos afastar daqueles momentos mais complexos, mais difíceis, de você achar que a vida termina com o túmulo. Né? Então, quer dizer, se você tem uma crença em algo, você tem essa paciência, essa resignação. Agora, quando a gente, mais adiante, depois vou trazer também uma questão do Livro dos Espíritos, que fecha muito a respeito disso. Então, a gente tem que colocar muito na cabeça paciência e resignação, porque, às vezes, numa fração de um tempo muito curto, tudo modifica. Vamos lá, vamos em frente, então. Você vê, ele se afogou, se suicidou através do afogamento. Quando Deus vos me, coisa afogastes, doida, que né? ideia tinhais das Coisa consequências? sofrida, né? Inclusive, Então, afogamento é uma coisa muito sofrida. Na minha cabeça, pelo amor de Deus. Que Né? reflexões fizestes nesse momento? E o Espírito responde: nenhuma, pois tudo era o nada para mim. Nossa, depois é que vi que, tendo cumprido toda a sentença, teria de sofrer mais ainda, né? Então, você vê que ele não fez nenhuma reflexão, porque para ele ia morrer e ia acabar, não, tipo assim, acabou, não existo mais. E, na verdade, ele
Ele simplesmente percebeu que, na verdade, depois de todo o sofrimento ali do desencarne, ele percebeu que teria que continuar sofrendo, né? Que o sofrimento não cessaria com a morte do corpo físico. Né? Estás bem convencido agora da existência de Deus, da alma e da vida futura? Tudo isso muito me atormenta, né? Olha, Então, ele sofre de você vê que pensar ele nisso. sofre, Né? ele não quer nem pensar nisso. Ele acredita porque, né? Não tem Não, escolha. não Ele tem tá como, ali né? diante Não da tem realidade, como. mas ele não aceita, né? Ele queria porque queria deixar de existir. Né? Mas a impressão que me dá dele é que ele era uma pessoa muito solitária, solitária interiormente. Às vezes você está cercado de gente, mas é um solitário. A impressão que eu tenho, porque as relações de afeto, elas nos preenchem. Então, quando você tem afeto dentro de você, troca com o outro gosta de você, você gosta das pessoas, eu acho que você tem um substrato que acompanha você, mesmo quando as pessoas não estão ali. E eu tenho a impressão que ele era um solitário, me dá muito essa ideia, não sei por quê. Né? Com Porque, certeza, né? O né? depressivo geralmente se isola, né? Isso. E aí Você fica entende até melhor que eu, né? Que você é psicóloga, geralmente o depressivo ele tende a se isolar. Né? E naquele isso. tempo que nem havia esse diagnóstico, né? Então... E faz um buraco dentro dele por não trocar o amor com o outro, que o amor realmente leva a gente para andar mesmo. Mesmo que você esteja sozinho, né? Ô, Vitor, só para complementar aí. Muito vazio, né? Pode falar, Vera, que você levantou a mão. Né? A Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, alerta sobre as consequências do suicídio. É uma coisinha rápida, tá? Aqueles que esfacelam o crânio reencarnam como idiota, ou surdo, ou mudo, dependendo da área afetada, né? Os que tentam enforcamento aparecem com os processos de paraplegia infantil, os afogados com enfisema pulmonar, quer dizer, quando reencarna, né? Um tiro no coração com cardiopatias congênitas irreversíveis, e os que usam tóxicos e venenos sofrem com o tormento das deformações congênitas, úlcera, gastro, câncer. Quer dizer, a Joana ela fala isso, que tem que lembrar de Jesus, aguardar e confiar. É isso aí. A gente sabe que o desencarne, né, sempre vai nos causar, principalmente dependendo da forma com que vivemos, né, até mesmo independente do suicídio, de ser suicida, né, pela forma com que vivemos, vai trazer consequências na próxima encarnação. Né? Então, realmente a gente tem que ter muito cuidado com a nossa forma de viver. Bem, a gente está faltando aqui uns 2 minutinhos para dar meia hora. Eu queria só aqui, que aqui ele fala do irmão dele, que não tem tanto a ver com suicídio. Eu queria trazer essa última questão aqui, porque eu lembrei do Lázaro, né? Da história de Lázaro e o homem rico, né? Que eu acho que tem tudo a ver essa questão, porque Kardec, na última pergunta que ele faz, ele questiona: parece que na roda das vossas relações há quem partilhe das vossas opiniões. Quereis que lhes digamos algo a respeito? E aí ele responde: os desgraçados, assim possam eles crer em outra existência, eis quanto lhes possa desejar. Se eles pudessem avaliar a minha triste posição, muito refletiriam. Né? Então, aí eu lembrei de Lázaro, que quando o rico desencarna, e quando ele vê Lázaro lá junto a Abraão, e ele pede para que Abraão permita que Lázaro volte e avise aos parentes deles que existe, né, que existe a vida espiritual e que deveriam dar mais atenção aos pobres, né, partilhar mais para terem uma melhor situação na pós-vida, né? Então, é mais ou menos a mesma história, né? É ele ali se lamentando porque, né, se fosse possível fazer com que esses amigos deles também enxergassem, né, pudessem que Tomara que alguns tenham lido ali o livro de Kardec, tenham lido a Revista Espírita e talvez tenham despertado
para essa situação que pode ser aliviada do pós-vida diante desse conhecimento, né? Mas, assim como aconteceu com Lázaro, realmente aqueles que não têm olhos de ver e ouvidos de ouvir não vão querer ver, né? Não vão escutar, porque como Abraão fala na passagem, né? Houveram os profetas, então, e a gente está o tempo todo, agora, através da doutrina espírita, a gente recebendo milhares e milhares de livros trazidos da espiritualidade para nós, e ainda tem aqueles que insistem, né? Insistem em não enxergar, insistem em não ouvir, né? Mas que nós possamos ser mais um instrumento dessa palavra, mais um megafone da doutrina, através aí da tecnologia, do YouTube, para transmitirmos essa mensagem para que alguns irmãos que já estejam mais preparados para ouvir, pelo menos, já despertem, e talvez aí estaremos evitando dores e sofrimentos futuros desses irmãos que não venham a cometer suicídio diante desse conhecimento, né? Muito obrigado a todos, e vamos dar continuidade ao nosso estudo com nosso irmão João. Você quer que eu já compartilhe o texto, João, ou você vai falar alguma coisa antes? Não, pode compartilhar, pode entrar direto. Bem. Você podia até ter vindo normalmente, porque eu acho que ia dar tempo tranquilamente. Não, senão fica muito longo, né? Vai passar de 1 hora e... Só para falar que esse texto que nós vamos comentar aqui é do livro Suicídio e Suas Consequências. Ó. Peraí. Peraí que está cortado aqui. Agora sim. Tá. Todo mundo é minha assistente aqui. Suicídio e suas consequências, né? O suicídio no mundo espiritual ao reencarnar. É de Gerson Simões Monteiro. A passagem são as impressões de um suicida. E ficou pequeno. Está dando para vocês lerem aí ou está muito pequenininho? Eu estou vendo bem, vocês estão vendo bem? Tá legal. Tá melhor assim. Tá bom, sim, tá bom. Valeu. Então vamos lá. Impressões de um suicida. Apresentaremos neste capítulo alguns trechos do relato do espírito Camilo Castelo Branco, escritor português, extraído da obra psicografada por Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, através dos quais poderemos entender as dolorosas sensações que experimentou ao deixar o corpo pela porta falsa do suicídio, né? Então, ele vai relatar tudo que ele sentiu e que ele viu. E, ao mesmo tempo, entrever o aspecto tenebroso de uma região no mundo dos espíritos denominada o Vale dos Suicidas. Por escrúpulo, recomendou a substituição do seu nome verdadeiro pelo pseudônimo Camilo Cândido Botelho, né? Então, a primeira impressão que ele teve foi o desolador panorama. Precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, fora eu surpreendido com o meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos. Aqui as sombras presidiam gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Vai. Meu Deus. Não está passando. Isso. É porque eu estou clicando na tela errada. Nessa paragem
aflitiva, a vista torturada do Grilheta, e Grilheta aí no caso é prisão, tá? Então, nessa paragem aflitiva, a vista torturada da prisão não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação, tampouco paisagens confortáveis que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. Aí, juntando o texto que você falou antes, né, do suicida ateu, e a pessoa chegando e encontrando um ambiente desse jeito, eu fiquei, assim, achei interessante a reação dele de ficar revoltado pelo fato de Deus existir, de existir uma vida, e não pelo fato de ele ter caído num lugar assim, de estar sofrendo, de estar tendo aquelas sensações que vão aparecer mais aí adiante. Eu achei interessante a reação do suicida ateu, dele ficar a revolta dele de existir Deus, que existe vida. Dele não ter morrido, dele não ter morrido, não ter acabado com tudo. Então, se alguém quiser falar, tá? É só entrar aí e falar. O solo coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio e repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por vulcões ameaçadores, que no caso aí é uma nuvem espessa. Vulcões é uma cerração muito forte, aquela nuvem que você quase não enxerga direito. Como se eternas tempestades rugissem em torno, e ao respirarem-no, os espíritos ali ergaustulados, que são presos, sufocavam-se com as matérias pulverizadas, nocivas na bolsa, mais do que a cinza e o cal, lhe invadissem as vias respiratórias, martirizando-os com um suplício inconcebível ao cérebro humano, habituado às gloriosas claridades do sol, dádiva celeste que diariamente abençoa a terra, e as correntes vivificadoras dos vermes sadios que tonificam e organizam a organização física dos seus habitantes. Melhorou. Interessante aqui que o ambiente, né, que ele está, ele sente até a falta apesar de estar em espírito, mas por ele ter se suicidado, não foi uma morte natural, ele tem aquelas sensações todas, né? Ele sente até a falta do sol no ser dele. Isso é interessante, sim, né? Porque quando a pessoa está encarnada, geralmente nem nota essas coisas. Passa a ser tão comum que você não fica comum, né? Aí, quer dizer, quando perde, ele deu valor até aquelas coisinhas simples, né? Como uma claridade do sol, como um ar diferente, né? Isso só acontece realmente quando as pessoas não estão mais, né? Quando perdem realmente, né? O que está ali de graça que dá para nós, né? A Aninha quer falar. Nesse livro, Memórias do Suicida, né, eu lembro também que o João está falando dessas sensações todas que ele tem, né, sobre o solo viscoso, né, e eu lembro que ele comenta também que, assim, na época, né, a lepra era uma coisa assim que era muito, muito, muito dolorida, né, e aí ele compara, né, o suicida, né, o Vale dos Suicidas com o leprosário, né?
E ele fala que até no leprosário tem mais vida e mais esperança, né? Mesmo sabendo que naquela época não existia cura, mas existia mais felicidade, tinha a felicidade, né, de companheirismo, e lá só existia amor, só existia escuridão. É muito, assim, eu acho que é desesperador, né? A gente vendo isso, a gente fica imaginando, né? Só imaginando, né? A gente sempre pede a Deus que tire esse pensamento da cabeça dessas pessoas que estão, né, tendo esse pensamento, esse desespero, essa agonia, né? A gente só pede isso, né? Que Deus nos livre desse pensamento, que possa socorrer-nos. É isso. É verdade. E poder oferecer também esse acolhimento a eles, né? Porque eles precisam de acolhimento, de receber o afeto da gente. Isso pode ajudar bastante. Eu acredito que ajude, não é? Porque a gente acaba sempre naquele assunto. É o amor que salva o mundo. Não tem outra saída. Enquanto não houver o amor, mãos dadas, todos juntos, sem se agredir, sem ficar, né? A gente vai ser muito mais feliz, o mundo vai ser muito melhor. Tem que entrar, não adianta, tem que entrar. Essa transição planetária está pintando coisas complicadas, quer dizer, a dor chegando para mexer, para fazer, né? É o que eu estou pensando, que eu estou percebendo aqui. A dor chegando, né? Para sacudir, né? E ver se brota mais amor, né? Do coração das pessoas, de muitas pessoas. Né? Com certeza. Né? Julinha levantou a mão também. Desse vale, a gente tem que deixar assim, muito explicado nessa live que o vale já é a misericórdia de Deus atuando para esses espíritos, porque já é um local, mesmo tendo esse local aí com todas essas descrições que João está lendo para a gente, já é a misericórdia, porque ali eles estão sendo tomados contas pela legião dos servos de Maria. Né? Então, assim, eles já estão num local, aí quando a gente fala assim, mas, poxa, um lugar desse é horrível, porque as mentes que estão reunidas ali só têm um pensamento voltado o quê? Nos atos que cometeram, que um presencia o ato do outro, então é um ambiente nocivo, né, com as vibrações de todos esses horrores, então por isso que se constrói um ambiente nesse formato, vamos dizer assim. Por quê? Porque eles estão mais impregnados com a parte material do que com a parte espiritual. Então, não ter sol, não ter isso, não ter aquilo, por quê? Porque eles estão envolvidos numa mente ligado a todo aquele transtorno que foi provocado pelo suicídio. Então, mas a gente sempre tem que pensar que aí já está atuando a misericórdia de Deus por eles, porque eles já estão no local sendo assistidos. Então, mais alguém? Então, vamos à segunda impressão, desespero e horror. Não havia, então, ali, como não haverá jamais nem paz, nem consolo, nem esperança, tudo em seu âmbito marcado pela desgraça era miséria, assombro, desespero e horror. Dir-se-ia a caverna tétrica, né? E tétrica aqui é desagradável, tá? Do incompreensível, indescritível, a rigor, até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade de habitá-la. O Vale dos Leprosos, aí vem o que a Aninha falou, lugar repulsivo da antiga Jerusalém, de tantas emocionantes tradições, e que no orbe terráqueo evoca o último grau da abjeção, da degradação e do sofrimento humano. Seria consolador estágio de repouso comparado ao local que... Sobe, Vitor. Segue, Vitor.
Sabe? O local que Tanto tento descrever. Pelo menos ali existiria solidariedade entre os renegados. Os de sexo diferente chegavam mesmo a se amar, adotavam-se em boas amizades, irmanando-se no seio da dor para suavizá-la. Criavam a sua sociedade, divertiam-se, prestavam-se favores, dormiam e sonhavam que eram felizes. Quer dizer, eles se ajudavam, né? Isso. Não eram revoltados como o suicida ateu, que se revoltou, e como a maioria, né, dos suicidas que, quando fazem o ato e chegam lá e vê que a realidade é outra, carrega aquela revolta, e além de ficarem revoltados com eles, eu acho que eles ficam revoltados também com os outros, né? Porque não tem aquele aspecto nosso que você não gosta no outro o que você não gosta de você. se vê no outro. O que você vê no outro que você não gosta em você, que você vê no outro, você não gosta do sujeito porque ele é assim, assim, assado. O assim, assim, assado é você mesmo, que não aceita, não se compreende. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Ou vamos para a visão do corpo em decomposição? A questão da comparação que ele fez do Vale dos Leprosos, né? Porque ali eles ainda tinham uma comunidade, porque eles tinham uma doença, né? Que não tinha cura, eles eram renegados ali, mas eles continuavam mantendo uma vida, vamos dizer, social entre eles. Diferente dos suicidas que estavam no vale, né? Cada um com a sua dor, que era tão intensa, tão capaz de deixar a pessoa até se envolver na loucura, você não tem condições de olhar o outro. Não tem condições de vou tentar me juntar a alguém, né, para dar força um ao outro. Não, cada um envolvido no seu próprio sofrimento, que já era algo assim, muito penoso. Eram poucos momentos que eles têm para sono, nem alimento tinha, né? E é muito difícil, realmente, para o suicida, né, que não crê, que acredita que quando, né, elimina a vida dele, que ele vai deixar de existir, mas ele fica muito sofrido para ele, quando ele se dá conta que ele não morreu. Né? E aí você tem toda essa sensação. Aí, Aninha, como a Juliette... fecha seu microfone, só um instantinho, Selma, que está dando eco aqui. O microfone da Aninha até. O que acontece quando a pessoa suicida, né, ela não compreende, né, a questão da vida, não tem vou dizer, de repente não tem na própria família um apoio espiritual, né, não é espírita, é espiritual, né, quer dizer, é o corpo além de um corpo, né, e aí quando ele se dá conta que ele não tem mais aquela situação, né, ele continua sentindo as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, né, e é impedido, às vezes, de ver a sua família novamente, e ele é sempre arrastado para perto do corpo, e como a Júlia falou, quando eles vão para o vale, eles já estão sob a tutela da colônia de Maria de Nazaré, eles já estão sendo observados ali, que o pior ainda é o suicida que não é levado para ali. O suicida que fica vagando, ele é sequestrado, ele vai para as zonas trevosas mais inferiores para ser escravizado, para consumirem o fluido vital deles, né? Eles são vampirizados por uma horda de outros espíritos. Isso é muito, acho que até muito pior, porque eles ficam na bestialidade total. E o vale não. Enquanto você está ali, você vai deixando vai perdendo, né, aquela energia do material, do fluido, e
consequentemente, eles são resgatados com o tempo. Não é isso? Alguém mais? Mais alguém? Continua. Então, vamos para a visão do corpo em decomposição. Eu acho que a pior situação do suicídio é essa aí. Com certeza. Como se fantásticos, espelhos perseguissem obsessoramente nossas faculdades, lá se reproduzia a visão macabra. O corpo a se decompor sob o ataque dos vibriões esfaimados. Né? A faina, no caso a faina aí, é o trabalho exaustivo, tá? Os vermezinhos estão lá trabalhando ferozmente, sem parar, para consumir aquele corpo. A faina detestável da podridão a seguir o curso natural da destruição orgânica, levando um roldão nossas carnes. O roldão aí é agitação, tá? A agitação do trabalho. Nossas vísceras, nosso sangue pervertido pelo fétido, nosso corpo, enfim, que se sumia para sempre no banquete asqueroso de milhões de vermes vorazes. Nosso corpo, que era carcomido lentamente sob nossas vistas estupefatas, que morria era bem verdade, enquanto nós, seus donos, nosso ego sensível, pensante, inteligente, que dele se utilizar apenas como de um vestuário transitório, continuava vivo, sensível, pensante, inteligente, desapontado e pávido, desafiando a possibilidade de também morrer. E, ó tétrica magia, no caso a tétrica aí é desagradável, né? Que ultrapassava todo o poder que tivéssemos de refletir e compreender. Ó castigo irremovível, punindo o renegado que ousou insultar a natureza, destruindo prematuramente o que só ela era competente para decidir e realizar. Vivos, nós em espírito diante do corpo putrefato, sentíamos a corrupção atingir-nos. Doíam em nossa configuração astral as picadas monstruosas dos vermes. Enfurecia-nos até a demência, a martirizante repercussão que levava nosso perispírito ainda animalizado e provido de abundantes forças vitais, a refletir o que se passava com seu antigo invólucro limoso, tal o eco de um rumor a reproduzir-se de quebrada em quebrada da montanha, ao longo de todo o vale. Então, isso aí é o relato, a impressão dele, vendo o corpo dele se destruir. Eu espero, ainda falta mais um relato que é o melhor de todos, mas eu espero assim, que com a internet, né, as redes sociais, pelo menos que alguém que esteja pensando em algum lugar cometer esse ato, acaso não existe, né? Mas que caia assim na rede social da pessoa alguma coisa que ele possa ler e escutar, né? Ou ver assim, um estudo que a gente faz, ou que outras pessoas fazem, não importa, mas que alerte, né? Alerte a pessoa antes de ela fazer essa loucura, né? Isso é uma coisa de doido. João, assim, o que a gente pode, né, colocar aqui, né, para ajudar, né? Porque quando alguém pensa em suicídio, o que ela quer matar é a dor que ela tem. Ela não quer matar o corpo,
Ela quer matar essa dor que dor. desespera. Aí, como tem lá no Evangelho, né, falta a paciência e a resignação para passar pela dificuldade. Aí, quando você lê esse relato de Camilo Castelo Branco, falando sobre a decomposição do corpo dele, e ele estava ligado àquele corpo e ele não tinha condições de sair dali. Porque quando ele tentava sair do local, porque ali ele estava no cemitério, quando ele tentava se deslocar dali, uma força estranha o arrebatava novamente para junto do corpo. A gente que está dentro da doutrina e que a gente estuda um pouco, a gente sabe por quê. Porque foi uma morte violenta. Ele tinha uma carga de tempo para ficar na vida física por mais tempo. Então, ali era decomposição, por quê? Porque ele estava ali agarrado ao corpo, que se ele não tivesse cometido saído por essa porta falsa, né? Ele não teria essas dores. Então, assim, que fique realmente muito colocado aqui nos nossos estudos, né, essa prevenção e esse cuidado que a gente tem como estudiosos da doutrina e que tem vontade de ajudar, essa palavra e essa força que as redes sociais têm para levar ao outro essa possibilidade que a vida é a melhor opção. Sim, mais claro. É lógico. Enquanto a vida é esperança. Acabou a vida, vai esperar o quê? Né? Continua. Então, vamos para o socorro para os suicidas, né? Que é a melhor parte para um suicida. Periodicamente, singular caravana visitava esse antro de sombras. Era como a inspeção de alguma associação caridosa, assistência protetora de instituição humanitária, cujos abnegados fins não se poderiam pôr em dúvida. Vinha à procura daqueles dentre nós cujos fluidos vitais arrefecidos, isso aí é enfraquecido, tá? Pela desintegração completa da matéria, permitissem locomoção para as camadas do invisível intermediário da transição. Esse trechinho aí, ó, vinha à procura daqueles dentre nós cujos fluidos vitais arrefecidos pela desintegração completa da matéria. Quer dizer, o socorro chega para o suicida, que está lá no Vale dos Suicidas, passando por aquilo que ele provocou, o socorro vem procurar quem? Aquele que o fluido já está mais fraco, já está chegando perto do que deveria ser, quando ele deveria fazer a passagem. Porque aquele que está com fluido, que está cheio de fluido, me suicidei hoje, então estou cheio de fluido lá comigo. Eu vou passar um tempo lá, porque o fluido tem que se desgastar. Não adianta eles quererem socorrer a pessoa que está cheia de fluido. Ele tem que desgastar, vamos dizer assim, e deixando o fluido cessar para poder ser resgatado. É até uma forma dele, um aprendizado dele sentir na carne, né? Vamos dizer assim, que ele sente tudo, o que ele fez com ele mesmo. Terrível, né? Então, suponhamos tratar-se a caravana de um grupo de homens, mas, na realidade, eram espíritos que estendiam a fraternidade ao extremo de se materializarem o suficiente para se tornarem plenamente percebidos a nossa precária visão e nos infundirem confiança no socorro que nos davam. Trajados de branco, apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do vale, de um a um, em coluna rigorosamente disciplinada, enquanto, olhando-os,
atentamente, distinguiríamos, à altura do peito de todos, pequena cruz azul celeste, o que parecia ser um emblema, um distintivo. Entravam aqui e ali, pelo interior das cavernas habitadas, examinando seus ocupantes. Curvavam-se, cheios de piedade, junto das sarjetas, levantando aqui e acolá algum desgraçado tombado, sob o excesso de sofrimento. Retiravam os que apresentassem condições de poderem ser socorridos e colocavam-nos em macas conduzidas por varões que se diriam serviçais ou aprendizes. Né? Eles procuram aquele que está com fluido na reserva já. Voz grave e dominante de alguém invisível que falasse pairando no ar guiava-os no caridoso afã, esclarecendo detalhes ou desfazendo confusões momentaneamente suscitadas. A mesma voz fazia a chamada dos prisioneiros a serem socorridos, proferindo seus nomes próprios, o que fazia que se apresentassem sem a necessidade de serem procurados, né? Então, ainda tem a espiritualidade, ainda tem esse cuidado, né? Eles têm lá o controle, o sujeito, o João se suicidou. Já está na hora de resgatar. Então, eles já vão se encaminhando para onde eu estou, naquela redondeza, e ainda tem lá um serviço sonoro invisível em que a voz vem e chama: João, aparece aí que você vai ser resgatado. Aí lá vou eu para ser resgatado, né? Chegou a minha hora. Eu achei interessante isso, porque não é o acaso, né? Que nem no filme do André Luiz, ele passou aquele tempo lá, e não foi assim o acaso que ele foi resgatado. Já estava tudo, né, no momento dele. Mas o André Luiz, ele era um suicida involuntário. indireto. Ele não estava no Vale do Suicida, ele estava no umbral mesmo, pelas questões que, assim, ele era apegado à matéria, ele teve uma vida desregrada, né, e acaba indo naquela situação. Lá existem, em todos os lugares, em todas as situações, assim como no Vale tem os que resgatam, e tem nas zonas umbralinas os resgates. Eles chegavam lá em grupos, né? Até a gente conhece também do trabalho do Luiz Sérgio, é assim. Eles saem em grupo e vão procurando as pessoas para resgatarem, né? O caso do André Luiz, assim, ele não ainda tinha, vamos dizer assim, despertado aquele, assim, pedir ajuda. No momento que ele realmente pediu uma ajuda de coração, ele conseguiu ser visto, né? Nem ele ser visto, ele conseguiu ser ouvido, né? Na questão de ver, né, os amigos ali e auxiliarem ele, porque eles estavam ali o tempo inteiro, mas ele antes não via. Mas depois ele começou a ver de longe, tudo, até o momento que ele realmente precisou de ajuda. Tá certo, confundi. Confundi os casos. Mas valeu também a informação, é sempre válida. Vamos lá, Floriano. Palestra de start dos Caravaneiros. Caravaneiros. Hoje posso dizer que todas essas vozes amigas e protetoras eram transmitidas através de ondas delicadas e sensíveis do éter, com um sublime concurso de aparelhamentos magnéticos mantidos para fins humanitários em determinados pontos do invisível. Isto é, justamente na localidade que nos receberia ao sairmos do vale. Mas então ignorávamos o promenor e muito confusos nos sentíamos. E aí aqui tem uma... Não, fala. Não, pode falar. Faça. Não, pode falar. Essa questão do som, né, que eles ouviam, as vozes, que ele fala do invisível, né? Eu lembro, assim, eles falam assim,
nosso pensamento também é uma matéria, né? Matéria em movimento que pode ser vista e ouvida pelos espíritos superiores, né? Lá na região, toda, como até a Julia já tinha falado, ela já é toda protegida pela colônia de Maria de Nazaré, né? Os que ficam nas torres cuidam deles, então eles ouviam, né? De lá vinha esse som, essa voz, né? Que existe aparelhos, né? Que não são vistos, que levam, né? Pelo pensamento todo esse som que eles ali ouviam, né? Chamando os nomes e tudo mais. É bem interessante, né? Que ele fala que depois ele começa a entender sobre isso. Quando ele começa a estudar, sai do vale, né? E começa a entender um pouco mais. Aí ele encontra, ele começa a entender como que funcionava essa questão do som que era ouvido ali no vale, em qualquer lugar que estivesse, né? Acrescentar mais alguma coisa? Bom. Não. Isso é muito bom, né? Ajuda, né? Que eu acho. Peraí, agora sim. Acho que eu estava com o meu áudio desligado aqui. Então, esses relatos que realmente a espiritualidade nos traz é muito importante, né? Porque a Muito. gente vê como é um sofrimento atroz que as consequências do suicídio podem vir a causar, né? Então, a gente precisa ter atenção, né? E aí passar para quem está à nossa volta Isso, esse alerta, né? exatamente, exatamente. É uma solução infeliz, totalmente infeliz, e por isso realmente absolutamente não apoiada por Deus, né? Não, de jeito nenhum. Né? Não pode, né? Ele socorre até, mas apoiar não é possível, né? Então, a pior solução, é a pior solução. Né? Mas a gente tem que entender que tudo isso foi colocado já em obras póstumas por Kardec, dizendo que está lá na regeneração da humanidade, no livro Obras Póstumas. Ele tem um finalzinho de um texto aqui dele que ele fala assim para a gente. E como, se não se operasse com bastante rapidez, a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias. Como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Então, a gente sabe que Deus acolhe, né, e deixa a cada filho a oportunidade do caminho que quer seguir. Então, assim, não existe desamparo, né? A gente sabe que tem coisas que podem acontecer. E Kardec já trouxe isso para a gente. Essas pessoas riscadas dos mundos dos vivos já são essas pessoas que estão hoje já com uma depressão profunda, que está à margem de uma sociedade que muitas das vezes não dão oportunidade para que essas pessoas possam ser ajudadas. Então, o nosso papel hoje aqui ele é muito importante, porque nós podemos levar essa palavra, né, de que você, Dorô, tem um trabalho gigante lá com o CVV, e a gente sabe que isso são pontinhos
que a espiritualidade, através de Deus, vai dando para que haja essa solidariedade. Porque seremos solitários se não formos solidários, de Joana. Então, a gente sabe que isso é uma consequência de um mundo ainda muito complicado. Muito. Né? E a gente sabe que nós estamos aqui por alguma necessidade, mas a gente sabe também que juntos somos força, e a gente pode mudar o mundo. Eu não estou mais no CVV, já tem uns 10 anos que eu me afastei, pela idade, tudo isso, né? Mas realmente é um trabalho que é altamente válido, muito válido, salva-se muita gente. Isso não há dúvida, não há dúvida. Porque a pessoa, é como eu digo, o que impede realmente o suicídio é o amor, né? É acolhimento, é você sentir o outro junto com você. Isso é muito importante. O suicídio é um desespero de solidão, a pessoa não acredita mais nela, não acredita mais em nada, está afastada completamente de um elo de afeto com ela, com o outro, e o outro com ela. Aí pronto, se mata. Então, o que salva realmente é o acolhimento, é o amor, é o estar ali junto, né? É tão importante isso, é tão importante. A Terra vai ser muito melhor quando todo mundo entender que a gente tem que se ajudar um ao outro, né? Se ajudar não é fazer a vontade do outro, é estar junto com, estar solidário, sentir a dor do outro, né? Isso é muito importante, é muito importante. Muito bom, né? Estamos avançando na hora, né? Já estamos com porque uma hora o e assunto 10. é um assunto muito pesado. O assunto é muito importante. E preocupante. Por isso que nós vamos ter aí mais 3 encontros para debatermos, porque realmente o assunto é importante, intrigante, claro, né? E vamos ainda debater muito aí nas próximas 3 semanas. Semana que vem é Dorô e Janete que vão fazer. E antes do encerramento, agradecer a presença de todos, que vocês possam compartilhar esse vídeo, né? É muito importante que a gente compartilhe com os nossos amores, que a gente possa realmente distribuir e fazer aí um megafone dessa mensagem de amor. Então, convido o João a fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais essa oportunidade que estamos tendo do aprendizado da vida, né? E do aprendizado que o nosso irmão Jesus sempre nos trouxe. E pedir que qualquer pessoa, em qualquer lugar, antes que ela pense em cometer o suicídio, que os nossos amigos espirituais, os bons espíritos, que sempre ajudam, né? Mas possam interceder também, usando as nossas tecnologias de hoje em dia, para que chegue até essa pessoa alguma informação e que possa fazer com que ela desista desse propósito infeliz. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Mais uma vez, uma boa semana para todos. Compartilhem, se inscrevam aqui no canal, ative o sininho, compartilhem com os seus amigos e também com os seus inimigos, para que eles deixem de ser seus inimigos. Isso. Fiquem com Deus, pessoal. Boa noite para todos, um abraço grande para todos. É tão bom estar com vocês, é muito bom. É verdade. Até quinta, se Deus quiser. Boa noite. É tão bom.